que havia bondade no Lionel Luthor? Será que ele realmente no final estava do lado do Clark? Por que ele protegeu o segredo do Clark? Isso poderia ter salvado a vida dele. Mesmo assim, ele entregou a vida para proteger o Clark. E aquela carta no final? Galera, sobre isso, sobre muito mais, nós vamos falar aqui no vídeo de hoje. Então fica comigo depois da vinheta que é rapidão. Todo mundo conhece o Lex Luthor, mas poucos se lembram do homem que caiu, o pai que moldou um vilão, o tirano que quase encontrou redenção. Quase. Tarde demais. Fui criado sob a sua sombra. Agora você morre sob a minha. Ninguém se lembrará do seu nome. Abre aspas. Durante anos fui chamado de tirano, de manipulador, de pai ausente, mas nunca de alguém que tentou mudar, fecha aspas. Essa é minha confissão, e se você tiver coragem de ouvir até o fim, talvez entenda que até os Luthors são capazes de sentir dor. Capítulo 1. O monstro em Metrópolis. Antes da queda, havia um império em forma de homem, Lionel Luthor, o rei de Metrópolis. Um homem que acreditava que o amor podia ser comprado e que o fracasso era uma infecção a ser eliminada, mesmo que isso significasse destruir seu próprio filho. Let 1:12. Lex acaba perdendo o controle da fábrica. Lionel exige força, despreza a fragilidade. Prodigal 2:15. Lionel agora reaparece com Lucas Luthor, como se filhos fossem substituíveis. Ele não ensinava Lex, ele o testava, como se ser amado fosse uma competição e não o direito de um filho. Abre aspas. Se você não é forte, você é descartável. Fecha aspas. E você já tentou agradar alguém e só via suas falhas? Talvez você entenda o Lex melhor do que você imagina. Capítulo 2 agora. A tentativa de redenção. Todo tirano carrega um ponto de ruptura. Para o Lionel foi o momento que o tempo passou a correr contra ele. Agora vamos falar do episódio O Shipper 3:10. Lionel descobre um câncer terminal. O Império treme pela primeira vez. Ele sente medo. O medo vem a introspecção. Legacy 3:17. Em busca de respostas no desconhecido, ele se aproxima de Jor-El. E no 3:12 ele é preso e ali o homem some, fica só o ser humano. No 4:1, Lionel reaparece irreconhecível, cabelo raspado, olhos vazios e pela primeira vez vulnerável. Ele está nesse estado de que começa a tentar querer algo novo. No 4:22, ajuda o Clark a proteger a fortaleza. E no 5:15, no Cyborg, ele impede a destruição de Metrópolis. No 5:22, ele salva a Martha Kent e arrisca tudo, até sua vida. Mas será que isso aqui é redenção ou apenas culpa atrasada? Lex não comprou a mudança, não. No Zod 6:1, o Lex diz: pessoas como você não mudam, pai, apenas mudam de tática. Essa frase aqui é a cicatriz que Lionel nunca conseguiu curar. E é isso que vamos ver agora no capítulo 3. Capítulo 3, por que ele não amou Lex? A pergunta que persegue todos os fãs. Por que Lionel não foi capaz de amar Lex, seu filho? Lex fazia de tudo por ele. Ele tentava se provar e superar cada episódio para mostrar o seu valor a um pai que o desprezava. Não estava nem aí para ele. Ele colocava injustamente a culpa da morte do Julian em Lex. E mesmo depois que tudo foi revelado e Lex falou que
fez o que fez apenas para defender a mãe. Ele não foi capaz de pedir perdão e dizer que o ama, continuou desprezando. E então, por que tanto ódio em seu próprio filho? A resposta é cruel, com certeza, porque Lex era o reflexo do que Lionel mais odiava em si mesmo: a ambição sem freios, desejo por controle, frieza no olhar e aquela sede por poder. Amar Lex seria aceitar seus próprios pecados, e Lionel nunca soube perdoar o homem no espelho. E o pior, a frase "eu criei um monstro" nunca fez sentido quando Lionel percebe que não estava mais no comando e Lex era algo muito maior e muito pior do que ele mesmo. Em Duplicity 2-3, Lex tenta ajudar os Kents. Jonathan o rejeita. Lionel vê isso como fraqueza. Falando nisso, minha gente, eu fiz um vídeo perfeito aqui justamente sobre isso. No vídeo eu provo mais de uma vez que a culpa do Lex ter se tornado, pelo menos parte dessa culpa, é do Sr. Kent. Inacreditável, né? Então confere lá esse vídeo que você vai mudar de opinião. No 5-7, Lionel tenta alertar Clark, já que percebe que perdeu totalmente o controle sobre seu filho. Abre aspas, o maior inimigo está mais próximo do que você imagina, fecha aspas. Talvez ele estivesse falando do Lex ou de si mesmo, quem sabe. No episódio decente 7-16, a tragédia final, Lex acaba empurrando o próprio pai da janela, sem hesitar. No chão não só está um corpo, mas uma carta escondida escrita para o Clark. Olha, vejam só, hein? Abre aspas. Você foi o filho que eu nunca tive. Fecha aspas. Aquele papel era a redenção que chegou tarde demais. Capítulo 4. Um Luthor com coração, mas em guerra com a alma. Lionel tentou disso. Não há dúvida, com certeza. Ele protegeu Clark, salvou a Martha, desafiou Jor-El, guardou os segredos e até a morte. E pode ser que isso, na verdade, tenha custado a sua vida. Mas ele falhou em uma única e mais importante missão, que poderia ter mudado tudo: amar o Lex. No Decente 7-16, sua queda da janela é um ponto final a uma história escrita com silêncio, orgulho e um amor nunca dito. Ele começou a mudar, mas começou tarde demais. Talvez essa é a verdadeira tragédia dos Luthors: construírem fortalezas para esconder as fraquezas que nunca souberam encarar. E agora, galera, encerrar aqui, né, para nossa conclusão, abre aspas, no fim, talvez eu tenha fracassado, mas não por não tentar, fracassei por ter começado tarde demais, aspas. Lionel Luthor não foi apenas um vilão, foi um homem em guerra o tempo todo, e o tempo não perdoa os que aprendem tarde demais a amar. Infelizmente tem esse final aqui, não é verdade? Ó, mas conta aqui pra mim, você perdoaria Lionel Luthor, né? Acredita que ele realmente mudou? Comenta aqui embaixo em que momento você começou a ver o Lionel com outros olhos. E se você achou que esse vídeo aqui é intenso, se prepara, no próximo vamos revelar o segredo mais sombrio sobre a mãe do Lex. Algo que nem ele mesmo foi capaz de imaginar. Ativa aí o sininho, se inscreve, porque de verdade esse vídeo aqui vai mudar tudo. Me ajuda a reconstruir esse canal. Fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima.